Olá, turismo! Olá, Brasil! Olá, mundo! E hoje eu vim falar sobre roteiro, porque roteiro é, sem dúvida, um assunto e um tema e uma nomenclatura muito usual no métier mercadológico dos destinos turísticos. A bem da verdade, a palavra roteiro, ela é muito bem apregoada tanto pelo ofertante como pelo comprador. E eu provoquei o tema de hoje justamente com três assuntos, né? Ou três fatores dentro desse aspecto mercadológico que é roteiro. E eu disse, eu vou te contar três coisas que talvez você nunca tenha ouvido, que ninguém te contou. Porque eu venho participando já há muito tempo de estruturação de roteiros no país. E vivi várias experiências, inclusive estratégicas desse processo. Já trabalhei muitas vezes roteirização em gabinete. Já trabalhei roteirização sem a presença dos produtos e serviços envolvidos no processo. Já trabalhei roteirização apenas com a presença do agenciamento receptivo. E muitas vezes eu vi o trabalho de roteirização acontecer com a mentoria de gestores públicos sem o relacionamento com o operacional desses ditos roteiros. E quando eu digo que toda essa experiência me levou a refletir muito do que significa roteiro numa potencialização aí de mercado, foi porque eu vi muito roteiro fadado aí a um ilustrativo de um calhamaço de papel, mas que efetivamente nunca foi parar na prateleira e muito menos acabou sendo operado, né, e levando aí uma verdadeira mercadologia para todos os produtos e serviços envolvidos. Como se você quisesse realmente estampar uma estratégia, né, operacional e comercial, mas que nunca ultrapassou o limite do seu momento de concepção. Uma coisa muito frustrante. E não pensem vocês que muita coisa me veio assim como um estalar dos dedos, né? Ah, eu tive esse insight. Não, é resultado de erro, e a sinceridade de um profissional, acaba fundamentando ainda mais a credibilidade. Eu errei muito na elaboração de roteiro. Eu já estive talvez posicionada como muitos de vocês, buscando soluções estratégicas para fazer valer mesmo esse esforço em roteirizar um destino. E antes que eu pudesse entender qual é o efeito de compra do roteiro e passasse aí por empatia para o lugar do turista e não do fornecedor de linguagem de oferta, eu comecei a entender os erros cruciais que aconteciam na estruturação do roteiro e que basicamente o faziam serem figurativos e nunca efetivos, como existem roteiros no Brasil que emplacaram, que hoje eu digo que são reconhecidos até mesmo por pessoas que nunca o fizeram. Bom, se formos tratar do histórico dessa estratégia mercadológica de roteiro, o Brasil ele até que demorou um pouco mais a visualizar a oferta desse jeito. Como eu tenho muito tempo, são mais de 3 décadas aí, e eu fiz uma passagem muito importante no balcão do agenciamento receptivo e do agenciamento emissivo, lógico que eu percebia que ainda nos anos 80, aproximando os anos 90, o Brasil ele ainda não tinha essa linguagem de oferta. Mas a Europa já era roteirizada, né? O Canadá já era roteirizado, os Estados Unidos era roteirizado. E eu percebi que o Brasil ainda vendia produtos isolados. Então o cliente ainda chegava, por exemplo, numa agência, ele pedia para se hospedar no Clube Med lá na ilha de Taparica. Isso não é um roteiro, isso é uma venda, né, de um produto ou serviço isolado com uma linguagem mercadológica totalmente dissociada. Bom, e com o passar do tempo, a gente percebe muito bem, né, o que é o resultado de uma venda roteirizada, porque acaba incluindo muitos produtos e serviços à sombra de outros mais reconhecidos, e lógico que isso desperta uma comercialização em rede, né? E como dizia o Walt Disney, o turista ele só não gasta quando não lhe oferecem, e o roteiro faz isso, ele oferece um conjunto maciço de produtos e serviços. Eu sempre observava que o Brasil tinha mais dificuldade mesmo, às vezes, de promover restaurantes, bares, atrativos culturais, porque normalmente vendia o destino
e um conjunto aí de 2, 3 passeios associados. Isso foi um trabalho que algumas operadoras no Brasil foram inclusive percursoras, como a histórica CVC. Desculpa, como a histórica Soletur, né, anterior ao processo da CVC. E eu sempre estudei roteiros europeus porque eu achava aquilo fantástico, afinal conjugar países, entendendo a logística, ditando o horário de saída e fazendo a expectativa da chegada para cumprir todo um trajeto, sempre me chamou muita atenção e eu fiz muitos testes de roteiro quando eu tive a chance de trabalhar no setor receptivo, roteirizando o estado de Mato Grosso, procurando incluir às vezes passagem por lugares estratégicos em Cuiabá e fortalecendo o meu conhecimento. Já nos anos 90, já quase chegando nos anos 2000, a gente já teve um crescimento bombástico de roteirização no Brasil. E aí, a bem da verdade, isso também foi uma consequência depois de um fortalecimento que acabou gerando aí o efetivo programa de regionalização dos roteiros brasileiros. Esse exercício também me deixou à frente de muita consultoria e eu participei em gabinete de estruturação de roteiros pilotos e vi muitos deles naufragarem e hoje eu trago algumas conclusões que são muito estratégicas. E a mensagem que eu quero passar hoje é quais são os pressupostos que são compreendidos nos roteiros que dão certo. E o que faz roteiros não saírem daí do imaginário, das ideias e nunca serem propulsores de economia turística. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo sabem muito bem o que eu estou dizendo e até já devem ter participado de workshops e oficinas no intuito de estruturar roteiro, no intuito de segmentar roteiro, no intuito de, aproximar, inclusive, cidades vizinhas ou cidades que pertencem às mesmas, à mesma região turística. Isso é um exercício muito diário de todos nós que estamos envolvidos na economia do turismo aqui no Brasil. E, logicamente, muitos de vocês já devem, ter notado que trabalhos infinitos, às vezes de 2 dias de workshop, não resultam mesmo em impulsionamento econômico, porque esse roteiro nunca é colocado na prateleira e efetivamente ele não é comprado. Algumas coisas estão truncadas nesse processo. E talvez a primeira coisa que nunca tenham dito para vocês sobre roteiros é que antes de sentar na mesa para estruturar roteiros, tem um processo que precisa ser exaurido com bastante maestria. Primeiro, a estruturação de cada produto e serviço. Esses produtos e serviços, eu já gostaria que vocês refletissem basicamente alguns aspectos. Esses produtos e serviços a serem relacionados no estereótipo roteiro, todos eles têm conceitos empregados de tendências mercadológicas que se comunicam com o mesmo público-alvo? Esses produtos e serviços estão dentro de uma legalidade documental que possa garantir realmente que se sustentam numa política de preço, no mínimo por um ano, para ter um efeito de oferta e gerar venda através da repercussão desse roteiro? E por um acaso, esses produtos e serviços que estão elencados nesse roteiro, esses produtos e serviços já se negociaram? Eles já sentaram numa rodada local entre si ou numa rodada regional? Porque muitas vezes eu vejo roteiros serem elaborados, mas o hotel não sabe onde fica o restaurante não tem nem noção onde é o caminho da cachoeira e nem sabe o que tem lá. Então não existe uma negociação e uma parceria estabelecida, nem uma cumplicidade de confiança. Então são roteiros que não têm fundamento comercial, eles não têm fundamento comercial. Não tem fundamento comercial porque dentro da estruturação dos produtos e serviços não se reparou de forma linear que todos os produtos e serviços envolvidos nesse roteiro, eles precisam corresponder principalmente à legalidade, estarem conversando com o mesmo público-alvo ou participarem de uma mesma segmentação, terem uma política de preço que resguarda essa negociação e principalmente haverem negociado entre si. Então você vende um roteiro fictício
Esse roteiro é comprado e depois que ele é comprado, você tenta a reserva nesse mês de hospedagem. E quando você tenta essa reserva, esse mês de hospedagem não existe mais. E ele não tem obrigação de existir porque ele não tinha um contrato com você. Você promoveu ao Léo, né? Então, pessoal, a primeira coisa que se não evidenciaram, não te contaram, que você tem que ter essa consciência, é isso, que todos os produtos e serviços que serão elencados dentro de um roteiro precisam serem gerados a partir de uma estrutura comercial, de legalidade, né, de relacionamento com o público-alvo e, logicamente, de política de negócios eficiente a partir de uma rodada de negócios. Todos os projetos de desenvolvimento de produtos e serviços que nós atuamos, eu e minha equipe, e aí na tela eu já vi passar muitos clientes nossos, então eles são testemunhas disso, todos nós promovemos rodadas de negócio, primeiro local, para que os pares se percebam parceiros e pratiquem a política do ganha-ganha. Segundo, regional, para que o município estabeleça relacionamento operacional e comercial e conheça qual é a estrutura do município com o qual vai se roteirizar. Depois disso é que a gente roteiriza. E num terceiro momento é que a gente lança isso no mercado nacional pelas mãos do agenciamento receptivo. Fechou? Ficou entendido? Pessoal, se não entenderam alguma coisa, é só entrar aí no meu canal, jogar uma perguntinha, interagir comigo, que depois a gente está aqui para trocar ideia. E muitos conhecem também o meu grupo no Telegram, o meu contato no WhatsApp. Eu sou consultora 24 horas. Eu não sou consultora apenas quando eu estou a campo atendendo o cliente. A minha postura profissional, né, é de consultoria todos os dias. Bom, vamos para a segunda coisa que talvez não te contaram, né? É que para que esse roteiro caia no mercado e ele tenha efetiva aceitação e, consequente, ele seja divulgado por todos aqueles que o compraram e se encantaram, um roteiro ele tem que ter nuances de emoções. Então é muito importante, sempre que eu faço as oficinas, eu sempre, costumo dizer que um turista, quando ele viaja, ele não aguenta se cansar 2 dias consecutivos. Existem muitos roteiros que eles acabam se transformando naquele antigo programa, televisivo No Limite. Eu digo, você compra para ir para um Big Brother e acaba caindo no limite. Então são roteiros que operacionalmente desgastam o cliente. Às vezes se enfia muita coisa num curto espaço de tempo, frustra o visitante, cansa o visitante e o visitante não tem, nesse compasso de tempo, aquele respira e solta, Então ele tá 24 horas como se ele fosse uma marionete na mão do operacional. Esse tipo de roteiro, em primeiro lugar, ele é muito perigoso e ele está muito suscetível a imprevistos que não são solucionados. Porque ele não tem controle de tempo com backup para imprevisto, ele não tem plano B, ele não tem alternativas caso por algum motivo aconteça algum atraso. E quem compra um roteiro, ele compra através de um cardápio todos aqueles itens, ele quer que todos eles sejam entregues. Então, essa é a segunda coisa de roteiro que a hora de construir você tem que pensar. Outro dia eu acompanhei uma oficina de roteirização lá no estado de Tocantins, que foi o último ambiente que a gente se dedicou até por longos anos. Nós estamos ainda, na verdade, Ainda estamos atendendo Tocantins. E aí eu estava bem observando, a estratégia, o compasso de um roteiro cumprido no Jalapão. O Jalapão, gente, indiscutivelmente, e aí eu até chamo a atenção que o secretário de turismo do Jalapão, Maicon Jimbarra, está online. Maicon, obrigada, é meu parceiro, é de um relacionamento tanto profissional como pessoal
bastante valoroso para mim, e o Maicon tá aí e depois vocês podem trocar ideia. E aí eu tava observando, né, o Jalapão, sem dúvida, ele é um ambiente de natureza singular, mas ele tem um operacional devido às circunstâncias do relevo, a própria geomorfologia do ambiente, né, acaba sendo bastante cansativo. E eu sempre suscitando a necessidade, né, pessoal? Se um dia ele fez água, no outro dia coloca para um relaxamento. Se ele fez uma trilha de manhã, não coloca outra trilha depois do almoço. Depois do almoço, promove, né, um momento mais relaxante. No último dia, passa por Taquarussu, pega uma pousadinha conceito, que tem um spa, e fecha com chave de ouro. Então, por todo o tempo, quando eu participo de oficina, que eu estou com os pares, eu estou sempre conduzindo para o processo de que roteiro, ele tem que corresponder também, né, às nuances emocionais que você vai lidar com o turista que vai consumir. Tem muito roteiro que frustra, a pessoa diz, olha, eu fiz um roteiro, mas pelo amor de Deus, eu prefiro nunca mais, né? Foi uma correria só, eu não consegui desfrutar, eu não consegui aproveitar, ou não foi cumprido a contento, não deu tempo, né? E aí entra todo aquele processo, ai, me devolve o dinheiro, enfim. E essas frustrações, às vezes até do roteiro, vender o produto A não está disponível, vai ter que entregar o produto B não é um upgrade, é um downgrade, né? Ou seja, ao invés de subir, ele desce, né? Na percepção do turista em termos de qualidade. E o roteiro, ele não tem essa nuance de emoções para lidar com o ânimo do turista, e eu digo muito sobre o cansa e descansa. São roteiros que realmente, eles até às vezes são comerciais, mas eles acabam, né, levando uma imagem negativa por conta do operacional, e roteiros que não emplacam. Os melhores roteiros, inclusive, façam exercício. Peguem aí algumas edições antigas, por exemplo, da Abreu Operadora, que é uma pioneira em roteirizar a Europa, você vai perceber o que eu estou dizendo, né? Ou pegue alguns roteiros brasileiros que já tem aí o dia a dia determinado, que vai ser cumprido nesse itinerário, e perceba que os roteiros efetivos lidam com a nuance de emoções, né? E com toda a sensação do turista contrabalanceando. E o melhor exercício, gente, para construir um roteiro eficiente é se colocar no lugar do turista. Então tem roteiro que ele nasce assim, olha, você vai tomar café na Maria, às 10h30 você vai lanchar no lugar tal. Gente, quem toma café às 8 não lancha às 10h30. O lanche das 10h30 não vai ser prestigiado. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? O dia a dia roteirizado tem que ser um dia a dia que gere conforto, que gere encantamento e que gere também a segurança do turista. Esse aí é o segundo segredo estratégico que se aplicar não dá falha nos roteiros, certo? E a terceira coisa que talvez ainda não disseram para vocês é que todo roteiro, antes de ir para a prateleira, ele tem que ser testado. E eu vejo muito roteiro sendo construído e divulgado no dia seguinte. Muitas vezes discutido, como eu já disse, sem os pares, e no outro dia está estampando site, rede social, né? Antigamente, não tão antigamente, mas no momento anterior, inclusive impresso, estampando revistas, folheterias e distribuído em grande escala em eventos de relacionamento. E eles não foram testados. Eles não são roteiros com garantia de logística eficiente. Não são roteiros com garantia, por exemplo, que contém aí o plano B, o escape no dia de chuva, né? O entretenimento.
minha internet deu uma oscilada. Tá chovendo aqui em Cuiabá, maior chuvão. E são roteiros que deixam a desejar porque nunca foram testados. Então eles são vendidos e nos primeiros tempos eles começam a truncar. Aí eu digo, gente, o quanto custa restabelecer uma campanha mercadológica? Porque a campanha mercadológica, na metodologia que eu aplico, ela é o último passo, porque depois que tudo isso aconteceu, é que isso vai parar na prateleira. Porque retroceder, retroagir, refazer, recuar, reprogramar, relançar é tudo re. E tudo que é re é igual reforma, né? Reforma custa baba. Porque tudo que reforma é mais difícil do que erguer. Né? Porque imagina que você tem que quebrar para refazer. Você perde o que tem de material e compra outro material para colocar no lugar. Então, pessoal, os roteiros, antes deles serem colocados na prateleira, né, depois que eles já são confirmados, né, decorrentes de pares que já se negociaram, que já rodaram negócios, que já se acertaram com políticas de preço e que já estão dentro de uma sinergia. E depois de vocês avaliarem se realmente ele traz esse encantamento, esse conforto, essa nuance, né, de emoções tão necessária no dia a dia do turista, aí você testa. E testa mesmo, galera. Testa com carro baixo, testa com ônibus, testa com micro. Eu lembro de uma frustração uma vez que eu dividi com um colega. E ele dizia para mim, olha, eu montei um roteiro educacional, eu vendi e o ônibus não vira na rua histórica do centro da cidade. Eu digo, rapaz, e tu não testou esse roteiro? Ele falou, pior que eu não testei. Tive que descer a molecada e essa galera teve que andar 20 minutos no sol. Você não imagina o desgaste que gerou, fora o que eu escutei do pessoal da escola. Então, gente, são falhas mortais. E são 3 correspondências estratégicas que você precisa saber que são fundamentais na estruturação de roteiro. E roteiro é, já nos últimos 15 anos, o termo mercadológico mais eficiente na oferta de produtos e serviços turísticos. Roteiro, sem dúvida, está na boca do consumidor, como está na boca do ofertante. Os próprios consumidores, até aqueles que não são viajantes costumados, eles já procuram, eu vou ver um roteiro para as minhas férias. Então não se desliguem da qualidade dos roteiros. E os roteiros, quando eles estampam as prateleiras, eu trabalho muito isso com a minha galera. Eu digo, olha, roteiro muitas vezes ele é roteiro piloto. Ele é um roteiro para captar a atenção. Aí você faz um roteiro estratégico, certo? Com uma tarifa legalzinha, não precisa colocar o mais caro, mas coloca o mediano, depende do seu público-alvo, mas o mediano sempre funciona bem. E deixa no rodapé tudo que pode ser opcional no roteiro. Você não assusta na tarifa final e, ao mesmo tempo, você não deixa de oferecer muita coisa que pode ser agregada aí, né, por decisão seguinte do comprador do seu roteiro. São estratégias de venda que automaticamente vão gerar lucratividade. O que falta muito na classe empresarial hoje, turística, e às vezes eu vejo muita frustração em feira, é que não sabe fechar negócio. Oferece, mas não fecha, por conta dessa ausência de malícia. O roteiro, se ele for maliciosamente apresentado, né, você fecha. Considere-se um turista e faz uma leitura de um roteiro. Outro dia mesmo eu comprei um roteiro para uma praia do Nordeste, tava lá. Sabe o que tinha no meu roteiro? Aéreo, hospedagem e um passeio. O resto era tudo opcional, mas a palavra roteiro me gera custo-benefício. E nós estamos no momento do consumo consciente. Nós estamos comprando custo-benefício em todos os sentidos.
é o mesmo que comprar combo. Se tudo isso não fosse eficiente, tantas marcas famosas não venderiam combo, né? Então, combo, roteiro, pacote é mercadologia de custo-benefício. Isso já está sendo utilizado não só pelo métier turístico. Marcas famosas, você vai ao mercado, quanto você já viu, compra o condicionador, compra o shampoo, leva o condicionador e ainda leva um sabonete hidratante. Quanto você não viu na comercialização de comida, combo, sanduíche, fritas e refrigerante, um milkshake no final. É mesmo que roteiro. O roteiro é isso também. Só que o roteiro ele tem que chegar e fazer esse efeito na leitura do consumidor. Entenderam? Esse efeito bombástico na leitura do consumidor. Ou seja, você compra o hotel, o deslocamento aéreo e ainda leva 3 passeios, os melhores do destino. E você não vive só com 3 passeios. Né? Em 7 dias você faz no mínimo 5 passeios. Então, o roteiro, ele só reafirma ao longo dos anos que ele é sim eficiente. E tem muita gente que não sabe construir roteiro e que não sabe manter roteiro no mercado e muito menos ganhar dinheiro com roteiro. E é muito importante. Bom, pessoal, curtinha a live de hoje, mas eu quero aproveitar, inclusive, deixar aí mais um lembretinho que a semana 10 vezes mais está rolando. E já tem muita gente participando. Amanhã sai o vídeo 2, já com aprofundamento bem legal, bem estratégico. Sexta-feira o vídeo 3, mas eu faço live quinta também, tá? Só que o link dessas videoaulas, ele só vai para quem se inscreve e confirma por e-mail e vai o e-book. E sexta-feira também eu vou liberar um outro e-book. Eu ainda costumo dizer, o primeiro e-book eu problematizo, o segundo e-book eu soluciono. Então, ainda dá tempo porque você pode assistir a videoaula 1 sem problema, faz a sua inscrição, pega o link na bio do meu Instagram, faz a sua inscrição, assiste a videoaula 1 e assiste a videoaula 2. O legal é quando você entra no horário marcado, porque tem uma assessoria fazendo todo o acompanhamento do chat. Mas se você não entrou, vai lá e entra na semana 10 vezes mais e vamos efetivamente cada dia mais aprender a sobreviver de turismo. Entra nas minhas redes sociais, eu tô no YouTube, eu tô no Instagram, tô no Facebook, tô no meu blog, tô na comunidade 10 vezes mais e eu sou uma pessoa muito aberta. Eu trabalho com os recursos online a favor do setor turístico, então, lógico, quando eu não respondo algum WhatsApp, normalmente eu tô mergulhada em alguma atividade, mas logo depois eu não deixo a desejar. Então é uma honra ter todos vocês. E não fica de fora não, a Semana 10 vezes mais ela foi montada com muito carinho e uma linguagem também muito simplificada, até para desmistificar um pouco que estratégias eficientes precisam ser complicadas. Não, metodologia descomplica tudo. Eu sempre digo, se você tem uma na mão, pronto, descomplica, porque você tem um passo a passo, né? Então é como uma receita de bolo, ó, quer que o bolo fica gostoso, faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, né? Quero só ver aqui então se tem alguém aqui no chat querendo trocar uma ideia. Eu tô vendo aqui, sou da cidade de Goiás, eu já estive, inclusive já fiz alguns workshops na cidade de Goiás e trabalhei aí pelas mãos do Sebrae Goiás, que é um grande cliente da nossa empresa de consultoria, né? E é uma honra muito falar com vocês. Posso aproveitar a presença da cidade de Goiás? A cidade de Goiás, ela poderia estar muito melhor roteirizada com Pirinópolis e Corumbá de Goiás. Então fica aí um alerta para quem sabe repensar essa estratégia, porque essa estratégia, quando ela foi muito bem aplicada pela Serra Gaúcha, uma cidade mais reconhecida arrastou a outra menos reconhecida e hoje a Serra Gaúcha, ela é o maior ambiente roteirizado do país, né? Ela só perde aí para a região de Minas, depois dela está a região de Minas Gerais, né?
Então, veja só, se você quiser trocar uma ideia comigo, a Kelly está até sugerindo, que é a pessoa que faz assessoria para a gente, que também trabalha posicionamento online, ela está até sugerindo. Se você quiser entrar online, trocar uma ideia, é só pedir que eu te adiciono, tá? Otávia Xavier. Nossa, que legal. Então eu tenho essa lembrança, né, das cidades históricas de Goiás, com muito apreço, e do ambiente de cidade de Goiás, que realmente é encantador. E eu passei bons momentos por lá, tenho muita saudade. Otávia, que prazer, muito prazer. Já recebemos o Benício aí da sua cidade. Olha que legal, cuiabano, Benício. Nós temos um roteiro integrado, a Savana Ecoturismo está dizendo, de 8 dias. Olha aí que bacana, tá vendo? É uma empresa que a gente conhece, a Savana, inclusive, me autoriza a Savana, muito engajada na busca de conhecimento. Não é de hoje que eu vejo Savana Ecoturismo envolvida em processos de repasse, participando de oficina e sempre buscando realmente corresponder às estratégias mais de vanguarda, inovadoras e eficientes, tanto de operação como de comercialização. A Otávia, ela é guia de turismo, né? Junto com o Rodrigo Santana, está trabalhando junto na Secretaria de Turismo. Otávia, eu estou totalmente à disposição de vocês. É uma honra, tá? Não pense vocês que a minha vida toda ela é fundamentada em contrato de hora técnica. Acima de tudo, eu quero muito e vou fazer o possível para colocar o Brasil no topo da economia mundial de turismo, e eu tenho certeza que todos vocês são fortes aliados nesse processo. E quanto mais a gente tornar especializado o trabalho de estruturação de oferta, e quanto mais nós pudermos nos complementar com os nossos saberes, mais próximo a gente fica, né, desse objetivo. E arrastamos esse setor. Aproveito também para convidar a todos que eu sempre faço uma série de lives que chama Dá para Viver de Turismo, e eu trago muita gente do métier. Já falei com o Maicon de Barre, que é nosso consultor, fez uma declaração muito bacana sobre a trajetória dele, que hoje ele vive de consultoria, né? E já é um profissional bastante reconhecido, bem remunerado. E eu já também estive no ar com um empresário, o Ademar, lá de Nobres, que é uma figuraça. Ele me emocionou, eu chorei, muita gente chorou aí de escutar a história deles, viu? Otávio, é um grande prazer. Maicon tá dizendo a Seriema, o Maicon é 10. O Maicon é 1000. Aliás, a minha equipe inteira é 1000. Todinha ela, sem tirar nem pôr. Eu acho que nesse ponto, se eu estou aqui hoje, nesse processo aí de repasse de conhecimentos e estratégias, é porque eu também estou rodeada de pessoas competentes e elas me alimentam e me dão munição todo santo dia, né? Enfrentam os desafios de todo o setor, e o setor de consultoria, ele não é menos desafiador, né? Valquíria, você é de onde? Valquíria Batista, eu não tinha te visto ainda online. Maju Cotrim, um prazer. De que estado vocês são? Eu vou ver se ela responde no chat. Jorge Medeiros. Valquíria, de onde? Ainda quero com prazer, viu, Jorge? Com todo o prazer. Olha, Valquíria de Barreiras, na Bahia. Gente, que legal! Jorge, nós estamos sempre abertos aos especialistas que tenham fogo na venta, né? Ah, tá. A Cachoeiras Paraíso está dizendo que está muito feliz com o posicionamento do Maicon. A Valquíria, Agência Serras do Jalapão, né? A Lude está dizendo que também agradece por ter feito parte
da nossa vida e a gente da vida dela. A Lud não vale, a Lud é café com leite, porque a Lud pra gente é como se fosse uma extensão mesmo do nosso sangue, né? A gente tem ela, não sei se é filha, irmã, sei lá, uma coisa que transcende. E é uma turismóloga e que provavelmente esse ano vai enfrentar um mega desafio e para isso ela está se preparando, porque a Lud tem já se antenado, né, e tá aí se atualizando, é isso mesmo, né? Olha, a minha assessoria tá me mostrando o relógio. Aliás, a gente precisa de um canal com mais tempo. Hoje tá muito gostoso, né? Tá aqui com vocês. O Maicon, como a Cachoeiras do Paraíso está dizendo, o Maicon, ele é consultor, parceiro, tá com a gente desde 2014, já esteve em Goiás também, já atuou no DF, e já atuou no Mato Grosso. E ele agora é secretário de turismo de Mateiros. João Reilly, meu Deus! João Reilly tá online, é da Caiapó Turismo, foi a primeira região que a gente aplicou a metodologia, né? E eu acompanho hoje por redes sociais o circuito Pegadas no Cerrado. Patrícia, eu que agradeço a sua confiança. E jamais eu quero trair a confiança daqueles que depositam em mim uma expectativa de potencializar aí a performance, a carreira e a lucratividade. E eu digo muitas vezes também as realizações, né? Porque quando a gente fala de lucro, lucro não precisa ser só monetário. A gente tem grandes lucros na vida. E eu, quando fiz uma live com a Fernanda da Siriema, e ela falou para mim o que eu sentia quando eu via uma região por onde eu passei, empregando pessoas e gerando condições, eu não aguentei, eu vim às lágrimas. E aí eu não lembrei do quanto entrou na minha conta nessa hora, eu só lembrei efetivamente do retorno mesmo, das emoções que me geraram, né? Viviane, Laços do Jalapão. O pessoal do Jalapão tá online. Gente, o pessoal do Jalapão é incansável. Eu costumo dizer, às vezes a pessoa fala assim, por que uma região bomba? Por que o município bomba? Porque as pessoas fazem bombar, né? Quando há esforço, quando há foco, quando há atitude, às vezes as pessoas querem bombar, mas elas não se movem, né? E aí não vai bombar. E agora quando quer que bomba, bomba mesmo, né? Obrigada, Juvenal. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de saber que vocês ganharam com o meu profissionalismo. Pode ter certeza que eu saio muito melhor aí da Cachoeiras do Paraíso, viu? Também me sinto muito mais preparada. O João Reilly está dizendo, pessoal, que a região dele, que é o Pegadas no Cerrado, que fica no sudeste de Goiás, vai sair no Globo Repórter em fevereiro, né? Diva, eu quem agradeço o seu trabalho também, viu? E o Oncotô Palmas me faz sentir tanta saudade de vocês, né? O Oncotô também sempre antenado, nunca satisfeito, sempre querendo ser mais, ser melhor, sabe? Ter mais condições de expressar aí a qualidade do seu serviço, crescer. E lógico que a gente eterniza algumas empresas dentro da gente, porque são as empresas que durante um projeto se relacionam muito conosco. E eu costumo dizer, não me importo, suguem o que puderem, o que eu não sei eu procuro saber, né? Fernanda tá falando aí para conhecer Serra Gerais. A Fernanda, ela não perde tempo. Numa live ela tava vendendo roteiro para Serra Gerais. Eu digo, oxe, moço, que isso? Ela é uma vendedora nata, né? Então, a Siriema está convidando para conhecer Serra Gerais, no sudeste de Tocantins, uma região surpreendente. A minha assessoria mandando eu terminar a live. Pessoal, delícia de momento, tá aí, fiz uma transferência sobre roteiros, né? Espero sinceramente ter aberto o horizonte de vocês para esse tema, para essa estratégia, ter acrescentado para que vocês cuidem mais dessa brilhante ferramenta de operação e venda, que quando ela é estruturada com tento, com os 3 segredinhos que eu passei,
não tem erro, são roteiros que emplacam e levam dinheiro aí a Serra Gerais, Circuito Histórico de Minas e tantos outros destinos roteirizados, nosso empresário da Savana que roteirizou e tantos outros que aprenderam a tarefa e que estão lá, ó, sempre à frente dos negócios. Amanhã, quem está na semana 10 vezes mais, vai ter um vídeo liberado para vocês, vocês vão receber o e-mail com o link. Quem não está, dá tempo, corre lá na minha bio, se inscreve, recebe o material, usa mesmo, galera. Vão à luta, porque tem muito futuro pra gente aí nesse setor, tá bom? E na quinta, eu vou voltar com uma live e eu passo o card nos grupos e a gente se fala de novo. Galera, não desiste, tá? Força, foco, fé, profissionalismo. É turismo? É isso que vocês gostam de fazer? É isso que realiza a essência de vocês? É esse o setor da economia com o qual vocês se identificam? Então, sejam os melhores desse setor, porque dinheiro dá o suficiente, cultura enriquece, né? E o que é principal, a realização e a alegria é o negócio da felicidade, isso aí não tem preço. Laços do Jalapão, muito obrigada a você por me parabenizar, tá? Beijo!